Olá, meus queridos, como vão vocês? O mundo bitomaníaco está em polvorosa, porque começou a pipocar em tudo quanto é site de notícia de que a Hofner e algumas pessoas ali envolvidas estão tentando achar o Hofner, o contrabaixo do Paul, que ele comprou em 1961 lá em Hamburgo, na Alemanha. Então, para você que é mais novo, para você que não sabe, para você que ainda não assistiu os quase 600 vídeos da Beatles School, pelo menos umas 3 vezes, você não deve saber que esse baixo que o Paul usa hoje em dia vai ser o segundo Hofner, não é o baixo daquelas fotos antigas de Hamburgo e do Cavern. Eu vou contar tudo para vocês hoje sobre o sumiço desse Hofner e vou trazer um convidado especial, meu querido Felipe Malaguti, que é um baixista renomado de São Paulo. Ele tem um baixo desse estilo, de 1961, e ele vai contar para a gente algumas peculiaridades desse contrabaixo. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que que... Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu, né? Como um monte de gente começou a me mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, Gilvan, você viu isso? Que está uma campanha mundial para que devolvam o Hofner roubado do Paul McCartney. Afinal, o homem já está com 81 anos, não custava nada devolver o negócio para ele, né, meus queridos? Então esse Hofner está perdido, né? Sabe-se, por exemplo, que alguns instrumentos dos Beatles foram roubados, mas alguns reapareceram, como foi a Telecaster do George Harrison e também o ajumbo do John Lennon, que sumiu lá no Finsbury Park Astoria, no final de 1963. Aí o John comprou outra, né? E reapareceu nos anos 2000, tal, porque o cara que tinha comprado lá por volta de 68 nem sabia que aquele violão pertencera ao John Lennon. Vendeu, assim, por milhões e milhões de dólares, de libras e o escambau, né? Então, o que acontece? As pessoas têm esse Hofner de 1961 como talvez um instrumento na história do rock, talvez mais caro, talvez, o mais difícil de ser encontrado, porque ele sumiu. Eu vou te contar como é que foi que isso aconteceu. Mas primeiro, vamos voltar no tempo e vamos ver como é que o Paul comprou esse baixo, né? Vale lembrar para vocês que quando os Beatles vão para Hamburgo, ali em 1960, os Beatles eram 5. Era o John, o Paul, o George, o Stuart, que era o baixista da banda, não muito bom, mas dava para o gasto, e o baterista Pete Best. Então, quando foi ali, o Stuart se apaixona pela Astrid e ele acaba querendo ficar ali em Hamburgo e não voltar com os Beatles, porque os Beatles, a maioria deles foi deportado. O George foi deportado porque era menor de idade, né? Ele tinha 17 anos, né? Mas não por isso, é porque os Beatles iam migrar para outro clube ali em Hamburgo e o Bruno Casimir, ele decidiu ferrar os meninos e aí ele dedou o George para a polícia lá e o George acabou sendo deportado, né? O Pete Best e o Paul McCartney acabaram também sendo deportados porque eles pegaram a camisinha, colocaram na parede do cinema lá e pegou fogo, e aí eles acabaram sendo deportados. Quem ficou para trás foi o John Lennon e o Stuart. E o Stuart ficou para trás porque ele queria ficar com a sua nova namorada Astrid, mas o John Lennon acabou ficando por ali e tocando com Tony Sheridan e outras bandas para poder ter dinheiro para poder voltar. O John Lennon tinha acabado de comprar uma Rickenbacker, né, e tal, e o que que acontece? Ele tinha uma Club Forte, uma guitarra elétrica Club Forte. Então, é outra guitarra também que está desaparecida, ninguém sabe o que aconteceu, né? Há lendas, por exemplo, eu acho uma bastante interessante, de que o John Lennon, para poder, ele tinha acabado de comprar um novo amplificador e também a Rickenbacker, para ele poder pagar e para ele poder ter dinheiro para voltar para Liverpool, porque a banda toda, né, todo mundo, cada um foi para um lado, o John talvez tenha vendido essa guitarra lá em Hamburgo para poder ter o dinheiro para poder voltar para Liverpool. Essa é uma das teorias, né? Mas quando foi ali por volta de 61, ficou muito claro que o Stuart não queria mais ficar na banda. Ele voltou a estudar artes lá em Hamburgo, né? Ele estudava em Liverpool, passou a estudar, ele começou a morar com a Astrid e com a mãe dela, e pouco a pouco o Stuart foi deixando os shows, né? O Paul, a princípio, pegava o contrabaixo do Stuart e virava de cabeça para baixo e tocava, né? Mas chegou a um ponto onde o Stuart acabou vendendo baixo para o seu amigo Klaus Wurman, que estava ali aprendendo algumas notas, né? Então o Klaus compra o contrabaixo do Stuart, mas o Stuart, toda oportunidade que tinha, ele ali tocava com os meninos enquanto ele ainda tinha o baixo, né?
Foi numa dessa que ficou acordado ali entre os três, né? O John, o Paul e o George, que o John e o George falaram: nem a pau eu vou ser baixista, né? Então sobrou pro Paul, porque o Paul fazia de tudo. O Paul tocava piano, tocava bateria, pegava as meninas, tocava baixo, pegava as meninas, tocava bateria de novo e pegava as meninas. Então o que aconteceu? Foi muito natural para o Paul ser o baixista dos Beatles, né? Mas não dava para usar o contrabaixo de Stuart, né? Ficar esquisito, né, cara? Ele de cabeça para baixo ali. Então o Paul foi atrás de um Fender, mas o homem não tinha dinheiro, porque um Fender naquela época custava mais ou menos umas 100 libras. Então era muito dinheiro. Então o Paul, ele tinha ali mais ou menos umas 30 libras que ele podia gastar. Lembre-se, o Paul dos Beatles ali, eu sempre que eu considerei o mais pobrezinho em relação a isso. Como parte da grana dele ajudava o seu pai e seu irmão lá em Liverpool, o Paul não tinha essa grana toda que o John Lennon tinha, mas o John Lennon também que ele gastou com o dinheiro dele, pão duro, ele comprou uma Rickenbacker e ficou com ela até o Ed Sullivan, né, meus queridos? E pintou ela de preto depois. O George, por não ter que ajudar em casa, porque ele já tinha 2 irmãos lá e o pai ainda trabalhava, o George ele podia ficar com a graninha dele, por isso que o George teve a Club Forte, a Futurama, depois comprou a Gretsch, a Duojet, né? Mas o Paul não, o Paul tinha lá o seu Zenith, que ele tem até hoje, né? E ele tinha uma outra guitarrinha, que era uma Rosette 7 Solid, né? Que foi destruída nos palcos de Hamburgo, literalmente. Eles pisaram na bichinha até ela estragar, né? Então, o que acontece? O Paul ele já estava acostumado, que ele costumava pegar algumas cordas de piano e colocar na pobrezinha da Rosette para fazer como se fosse um contrabaixo. Acabou estragando o braço do bicho, estragou a guitarra toda, então por isso que o fim dela foi dessa forma, era uma guitarra muito barata. Então, com 30 libras, o Paul vai ali em Hamburgo, numa loja chamada Steinway, e ali era perto ali de uma loja de conveniência e tal, então o Paul, ele chega lá e ele via, todo dia ele passava na frente da vitrine, ele via aquele Hofner, e como ele era de um formato de violino, ele ficaria legal nas mãos de um canhoto, né? Então o Paul conseguiu a grana, ele falou assim, não, eu vou comprar. Então ele falou, comprou, mas tinha um problema, né? Muitas pessoas perguntam em relação aos nobres aqui, né? Os nobres por Paul McCartney é aqui assim, né, meus queridos? Porque o homem é canhoto. Então, o que acontece? O Paul não pegou o Hofner lá na vitrine e falou, é esse aqui. Ou então, como muita gente pensa, é só trocar aqui os nobres, colocar para baixo. Não seria tão fácil assim, ficaria um buraco na outra parte aqui do bicho. Então, o que acontece? O Tony Sheridan sempre contou que ele acreditava mesmo que o Paul ele pediu para que o dono da loja arrumasse para ele um Hofner, mas para canhoto. Então, o que acontece? O espelho também do Hofner, né? Então, o que acontece? Deve ter passado um tempo ali, eu acho que valeu a pena as 30 libras, né? E o dono da loja lá em Hamburgo, ele achou que seria razoável, né? Só trocar ali as paradas ali, tal. Então, trouxeram um Hofner para canhoto, para o Paul McCartney, o Hofner de 1961. O Paul usou ele ali até a morte, né, cara? Ele foi usado ali naquele Ripper Band, no Top 10, no Star Club, naquele top. E também, logicamente, no Cavern, né? Então, o Paul usou em Love Me Do, em P.S. I Love You, mas vamos voltar um pouquinho atrás. Esse baixo de 1961, ele é histórico por quê? Porque ele estava lá nas gravações de My Bonnie, Cry for a Shadow, And She's Sweet, com Tony Sheridan. Também, mais tarde, ele estaria no Decca, ali em janeiro de 1962, né, nas gravações da Decca. E ele estaria em Love Me Do, em P.S. I Love You, em todas as gravações da BBC, ali do início de 62 para 63, né, cara? E ele também tocaria em Please Please Me e Ask Me Why, todo o álbum Please Please Me, In From Me to You, Thank You Girl, também One After 909, mas a gente entende como o derradeiro uso desse Hofner de 1961 foi nas gravações de She Loves You e I'll Get You, né? Por que a gente fala isso? Porque logo depois, a partir do Royal Command Performance, o Paul já estava com o Hofner, que a gente chama de 63, o qual ele usa até hoje, com os captadores igual ao meu aqui, separados, né? Então, o que acontece? O Paul deixou o seu Hofner de 61 como reserva. Então, por exemplo, quando você pega lá o álbum de 1977, Hollywood Bowl, quando você abre assim, o Paul está lá com o Hofner de 63, mas o de 61 estava quietinho lá atrás, assim como o John fez com a sua primeira Rickenbacker. A partir do momento que ele pegou a Miami, a Rickenbacker, que a gente chama de Hamburgo, também ficou ali atrás para servir de backup. Se usou nos estúdios, é muito difícil afirmar, né, cara? Porque a partir do momento que o Paul comprou o novo, ele passou a usar o novo, assim como o George ia trocando da Gretchen para outra Rickenbacker, para outra Gretchen Country Gentleman, e depois para Tennessee, e assim ele foi, né?
Então, é meio que aceito no mundo Beatlemania, que a partir de I Wanna Hold Your Hand, This Boy, e também With the Beatles, já é o Hofner de 1963, o qual aparece no Ed Sullivan, Shea Stadium e tudo mais, né? O que a gente conhece da história, porque essa foto aqui, dá uma olhada, essa foto aqui de 64 para 65, o Paul, em 64, ou início de 65, o Paul mandou reformar o seu Hofner de 1961, né? Ele colocou essa parte preta, né? Ele deu uma reformada, e também o sunburst dele ficou muito mais vívido, né, cara? Então ele ficou bem diferente do que ele era em 1961, né? Ele tinha uma outra figura agora, né? Mas aí a gente acabou que não viu mais, porque a partir do momento que o Paul começa a usar o seu Rickenbacker, né? Aí no álbum branco ele começou a usar um Fender, acabou que a gente não viu mais. Era quando foi no videoclipe de 1968 de Revolution, o Paul pega o velhinho de 61 e decide tocá-lo. E ele aparece lá nos 2 takes de Revolution e tal, né? Depois, logo no dia 2 de janeiro de 1969, no início ali da era Get Back, eu não sei se o 63 estava ali para fazer algumas reformazinhas e tal, o Paul decide iniciar as sessões do Get Back com o seu Hofner de 1961. E aí, meus queridos, que a história fica tenebrosa. O que acontece, meus queridos? Ao longo ali, ele volta a usar o Hofner de 1963 e ele coloca aquele adesivo Bassman ali no Hofner dele. Então ele faz o show no telhado, grava as músicas, tudo com esse Hofner, né? Depois o bicho desapareceu. Como assim ele desapareceu? Meus queridos, há diversas teorias. O que a gente sabe é que ele foi roubado. Mas roubado por quem? Meus caros, vocês devem se lembrar de uma cena no Get Back onde que o cara da claquete, alguns segurança, aquele pessoal todo brincando com os instrumentos dos Beatles ali, enquanto os Beatles tinham saído para almoçar, né? Há entrevistas com várias pessoas que trabalharam na época, eles falaram, não, lá no porão, lá embaixo, ficava muitos instrumentos dos Beatles, né? Mas há também um relato em que em Abbey Road, no que a gente chamava de estúdios da EMI, tinha um quartinho lá, né? Em 1970, uma banda foi lá e tirou fotos. Aí tinha bumbo do Ringo, tinha cases de Rickenbackers, de cassinos, e o cacete a quatro. E muito provavelmente, o Hofner 63 e o 61 estavam lá, porque a partir do álbum McCartney, em 1970, o Paul, e também no Abbey Road, o Paul voltou a usar o seu Rickenbacker, né? Então esses bichos ficaram aí. Então eles podem ter sido roubados tanto dentro do prédio da Apple em Savile Row, quanto do estúdio da EMI. Eu dando um bico histórico assim, sem razão nenhuma, sem ter estudado nada a respeito, eu acredito que, a partir do momento que o Alan Klein passa a ficar dentro do prédio da Apple em Savile Row, o que acontece é que muita gente foi mandada embora. No filme Rutles, do Monty Python, Eric Idle, qual o George Harrison participa, né? Há uma cena onde que o George contou para o Eric Idle de que quando o Alan Klein começou lá a mandar a gente embora, as pessoas começaram a levar coisas dali como souvenir, né? Roupa dos Beatles, cadeira, telefone, né? E tudo mais. Deve ter saído ali por volta de 69 e 70 algum Hofner debaixo do braço de alguém, né, cara? Alguém até que os Beatles podiam até confiar. Mas eles falam que dentro daquele prédio era uma zona, entrava e saía gente o tempo todo, então deve ter saído dali. Eu não acredito muito na teoria que ele fora roubado lá no EMI Studios. Eu acho que lá no EMI Studios é um pouquinho mais difícil você sair com um Hofner debaixo do sovaco ali naquele corredor que sai, ou pela lateral, sei que nenhum segurança, ou Mal Evans, ou alguém que trabalhasse ali no EMI visse, né? Então eu acredito na teoria que ele desapareceu ali. Uma outra coisa que a gente fala também é que a pessoa que roubou, provavelmente, mais tarde, deve ter passado para frente, né? Deve ter vendido esse Hofner. E há uma grande probabilidade desse Hofner estar com alguém que nem saiba que está com ele, né? Que ele é o do Paul. Ele tem algumas peculiaridades, mas ele deve ter sido mudado ao longo dos anos? Talvez, né? As pessoas podem ter mudado algumas características dele que fica praticamente impossível da gente confirmar se é ou não, né? O que a gente sabe que, como ele era em 69, ele era bastante diferente do que ele era em 1961. E agora está essa campanha, no livro do Philip Norman, do Paul McCartney, ele chega a comentar que o Paul supostamente sabia quem que estava, mas o Paul acha que o baixo voltaria para suas mãos
naturalmente. O problema é que o homem está com 81 anos, já passou da hora de devolver os troços para ele, né, cara? Vai ser muito triste para nós, bitomaníacos, ver essa merda exposta no museu e o Paul já morto, não ter tido o prazer de ter tocado no seu bichinho que ele comprou com o suor dele lá em Hamburgo. Lá. Quantas prostitutas o Paul deixou de pegar para poder comprar aquele Hofner, né, meus queridos? Mas, enfim, essa é a história do Hofner. Se vai ser encontrado ou não, não sei, mas eu tenho aqui hoje meu grande amigo Felipe, o qual eu tive o prazer de conhecê-lo nessa minha última ida a São Paulo, e eu vou agora conversar com vocês um pouquinho sobre esse Hofner. Olá, meus queridos, eu estou aqui agora com o meu querido Felipe Malaguti aqui, ele está ali armado, né, com essa coisa bacana, que é idêntico ao Hofner de 1961, né, cara? Os captadores juntinhos ali e tal, mas, meu querido, vou dar boa tarde, porque agora a gente está gravando de tarde. Como é que você está, Felipe? Boa tarde, Gilvan. Boa tarde a todos os amigos da Beatles School. É um prazer estar aqui para falar desse meninão aqui, né? Isso. Agora que virou trending da Hofner, né? Trade the base da Hofner. Tá aqui. Eles podem me dar metade do valor que eles querem naquele, eu aceito, não tem problema. E é o assunto do momento, né, cara? Tá todo mundo. Eu fiquei assustado hoje porque as pessoas começam a me mandar pelo Instagram mensagens da CNN, da BBC, né, de tudo quanto. Mas de repente começou a vir da Globo, Eu falei, caramba, o negócio a gente vai ter que abordar aqui, né, cara? Então por isso que eu te chamei, porque eu te conheci em São Paulo. Foi um prazer muito grande. Quero te agradecer por ter ido lá me ver lá em São Paulo. Foi muito legal. O nosso amigo Rods também estava lá, né, cara? E foi muito. Mas vou até colocar nossa fotinha aqui agora para a gente dar uma zoada, né, cara? Mas antes da gente começar, como você me conheceu lá, né, cara? Eu recebi hoje de manhã a mensagem de uma menina que ela é minha fã, mas ela pediu para eu não falar o nome dela, então eu não vou falar. Ela é muito minha fã, só que ela não pôde ir. E ela pediu para uma colega dela ir no lugar dela, né? Então a colega dela escreveu a impressão que ela teve de mim. E eu achei muito engraçado que ela escreveu isso aqui, ó. Ela escreveu isso aqui. Olha o que eu. Não, desculpa, onde é que tá? O Gilvan não é muito alto, mas também não é baixo. Ele tem um porte que parece ter feito esportes. Ah, pô, é claro, né? Pô. Tem um sorriso engraçado, cheio de dentes e tem covinhas. A covinha e dente, graças a Deus, né, velho? Pelo amor. Bom, E né? ele é bem sardento e é muito branco. Mas eu acho que as pessoas já repararam. A sarda, eu não sei, por causa da luz, não deve aparecer. Suas mãos são fortes, mas seu abraço é carinhoso. Ah, mulher. Ele deu atenção a cada uma das pessoas, não dei, Felipe? Dei, né, Felipe? Sim, sim. Seu sorriso mostra uma tristeza e seus óculos escuros disfarçam rugas grandes ao redor dos seus olhos. Ah, vai cagar, né, cara? Parece que ele carrega uma dor ou é impressão nossa. Uma simpatia, é muito cheiroso. Ele é bem professor mesmo. Felipe, sua Pois não. impressão sobre mim bate com a da garota de que eu carrego uma dor profunda nesses meus olhos lindos ou é só gases e por ter ficado 4 horas lá apertando a mão dos outros? Olha, tava frio no dia. Aí, no que eu me aproximei de você, eu senti um ar quente. Então, pode Ah, ser então, era que gases. tá com essa dor sendo exalada, Era vamos dizer assim, né? definitivamente, né, cara? Eu tentei Né? segurar porque foram o quê? O Quatro perfume tava horas. bom. Sim, Sim. foram 4 horas apertando mão ali e tal, e a gente tem que se segurar, né, meu cara? Mas Foi agora vamos parar de... silencioso. vamos parar de sacanagem, vou falar do bicho. Hoje eu dei uma... Hoje eu voltei. Eu jurei por Deus que eu nunca mais ia ler esse livro, né? Porque eu trabalhei tanto nele, né, cara? No Tioninho do Mark Lewis. Esse aqui é o livro 2, que é a parte onde que é de 61 a 62 nesse livro. Então, esse livro aborda. Então, a gente sabe, como eu já falei no início do meu vídeo aqui, que o Paul adquiriu ali em Hamburgo, na Steinway, numa loja ali, que ele ficava namorando a lojinha. A primeira pergunta que eu quero fazer é para você, e também, lógico, a gente não pode esquecer do Beatles Gear, que talvez, Sim. porra, quem gosta de instrumento... Eu costumo falar porque eu não sei tocar instrumento muito bem, né, cara? Eu dou umas pedaladas, né? Minha pergunta para você é o seguinte, quando o Paul foi comprar esse Hofner ali, o Hofner, igual tem muito amigo meu que fala Hofner, né? Muito, Uhum.
Muitas pessoas pensaram que foi uma coisa fácil. O Paul foi lá, ele viu o Hofner e falou, deu 30 libras e comprou. Mas a gente sabe que, principalmente por causa dos nobres, da parte elétrica, não seria tão fácil, porque, diferente, eu tenho aqui um Epiphone Viola que está sendo transformado num Hofner com espelho, e eu vou comprar os nobres dele e tudo mais. Mas a gente sabe que simplesmente ficaria um buraco aí na parte de cima se ele tivesse trocado. Não é isso? Sim, sim, sim. Inicialmente ele viu, né? A ideia era copiar os Shadows, né? Uhum. Ali os instrumentos, só que eram os Fenders, né? O baixo Fender Ele não tinha Precision. grana, né? Como eu contei, né? Exato. 100 libras era Era mais de 3 vezes o preço, eram 100 libras o baixo É. na época, né? E aí ele viu esse aqui na loja, uma marca, uma subsidiária alemã, né? A Hofner e a distribuição Selmer, 2 marcas alemãs. Viu o baixo na loja e falou, pô, que legal, ele é simétrico. E perguntou para o pessoal da loja, pô, tem como fazer um desse canhoto pro outro lado, né? Porque a parte elétrica ficaria aqui, o escudo aqui, enfim, todo Sim. simetricamente invertido. E aí falou, ok, você volta daqui a alguns dias e o baixo vai estar aqui. Foi o que aconteceu segundo, né? Os estudiosos, segundo você mesmo, e Sim, ele sim. foi buscar um exemplar desse canhoto, assim como este aqui, na loja, né, na Steinway, um É tempo porque o depois. próprio Tony Sheridan ele chegou a comentar que era praticamente impossível o Paul ter dado de frente com um Hofner para canhoto logo de cara, né? Então eu Sim, acredito que as 30 libras ali, ou não sei quanto daqueles Deutschmarks, eu acho que era o nome da currency, do dinheiro que era na Alemanha na sim, época, né? Eu acho que valeu a pena para o dono da loja. Falei assim: peraí, eu vou fazer as alterações ou então vou trazer. Porque um contrabaixo para canhoto naquela época já existia, cara? Ou era uma coisa muito. existia. Como pesquisador de instrumentos, né, Fender, assim, que a gente estava falando, eles existiam, mas são muito raros. Exato. Numa série de, sei lá, 5.000 exemplares, saíam 5. Sim. É tipo isso. E dos 5, um ia para showroom, para feiras, né, que já existiam. Então, eu falo por experiência própria, porque para achar isso aqui foi muito complicado. Imagino, Então, imagino. Deve ter sido a coisa mais né, complicada do mundo. cada um deles tem uma história muito louca. Então, Não, né, não, vamos esse falar de todos eles ao longo dos programas, porque segue. esse aqui é o primeiro programa contigo, né? Mas nós teremos aí o Thomas da Regiu, os meninos da Opa, Rubber. Eu vou convidar muita gente boa, o César aqui, ótimo. o Alexandre da Sgt. Pepper, então vai vir muita gente aí. Mas, meu querido, é o seguinte, a pergunta minha de ignorante, né? Como eu disse, eu gosto só de ficar olhando, né? Esses dois, a principal diferença visual entre o de 61 e o de 63 seria de cara os captadores, lógico. E também, logicamente, ali em cima, no headstock ali, onde está escrito Hofner, né, cara? Ele é assim e o Sim, outro é na horizontal, né? E exato, olha exato. que bonito que é. E a minha pergunta é o seguinte: há uma diferença, você que deve ter um ouvido apuradíssimo, há uma diferença entre ter os captadores perto ou separados, igual o meu aqui? Olha, por gosto, vamos lá. Tem fisicamente, né? O captador aqui, ele pega menos o balançar da corda, o sustain da corda, enfim. E ele, consequentemente, pega um pouco mais de agudo. Mas Uhum. eu tocando, de ter o outro Hofner também, não sinto tanta diferença no som. É mais o sustain, a resposta que o baixo dá, né? Na execução das notas, enfim. Aqui ele é um pouco mais solto, ele tem um médio mais solto, os harmônicos falam um pouco mais. Essa é a principal diferença dos dois. Quando foi que você comprou esse Hofner? De que ano que ele é? Ele é 2001, é uma reedição dos anos 2000, foram feitos, acho que 100, e para variar, só acho que 2 ou 3 canhotos. Pô. É, Entendeu? Um tá pendurado lá no Cavern, inclusive, que é o número 01. o 01 tá no Cavern. Aquele que tá no É, Cavern, então. Tá, entendi. isso. Lembro dele. Sim, sim. E deixa eu te perguntar uma coisinha. Ele é, eu tô vendo pelos knobs dele ali, que é aquele chicrinha da Rafa, ele é exatamente igual, né, cara? Ah, sim, sim. Ele tem todas as. Né, essa série foi toda feita, por exemplo, o tampo atrás é duplo, ó. Os preços Sim, são de exato, meio, entendeu? exato. Todas as tarraxinhas, aquele plastiquinho verde, né? Eu preciso comprar essa racha. O César Quiles falou comigo, velho, Hum, eu preciso, porque agora ele tá longe ali e eu tô de bermuda aqui para sim. baixo, eu não quero levantar com a minha bermuda horrível, cheia de pelo de gato. Mas o meu, ele tem ainda, as tarraxas ali ainda era do Viola, né, cara? É um troço Fone viola, sim. que eu quero Eu comprar tive esse qualquer dia. baixo, ele é muito legal, inclusive. Sim, sim, as pessoas falam muito bem dele. Sim. Uma outra coisa, quando é que você comprou ele? Quando é que você comprou? E qual foi a situação? Vamos lá, eu comprei exatamente no aniversário do Paul, dia 18 de junho de 2016, Uhum. né?
Eu estava fazendo show em Campinas com a antiga banda que eu fazia parte, né? O All Needs Love, a segunda formação, depois do César. Uhum. E comprei o baixo, falei, legal, ganhei o leilão, o que que eu faço agora? Ele estava no interior de Londres, lá, enfim, longe. E eu em Campinas. Falei, Uhum. legal, comprei, o que que eu faço agora? Aí, daquilo, né? Conhecido do conhecido do conhecido. Encontrei com meu amigo Marcos Gonzato na internet, que foi guitarrista dos Face Eclairs, né? Ainda é membro fundador dos Face Eclairs. Ele estava vindo para cá para se casar. E eu falei, cara, você consegue trazer para mim de algum jeito, né? Uma outra amiga minha tinha buscado com o vendedor e entregue para ele, porque ele ia vir para o Brasil. A logística, isso, né? Confiando em todo mundo. Uhum. Ele, pô, claro, eu vou estar aí tal dia. Ele ia para Curitiba, a cidade dele. Fui até Curitiba de avião, isso 3 meses se passaram e eu peguei o baixo exatamente 3 meses depois, dia 16 de setembro, portanto. Então, foi uma história de suor e lágrimas, mas deu certo. E ele vem no case direitinho? Sim, É da Hofner? É da Hofner mesmo ou é uma coisa... é um case Selmer igual ao do Paul. O do Paul era aquela cor tweed, fora Sim, ele é amarelo e dentro verde, mas é preto e dentro verde, interior verde. sim, sim. E Entendeu? tem alguma preferência entre os 61 e os 63? Ou... O 63 eu acho ele mais delicado. O braço é um pouquinho menor. Esse é meio, tá vendo? Ó, Uhum. tarugão, assim, né? Mas a ação das cordas é maravilhosa. É muito fácil de regular, né? Então, eu, eu gosto muito dos dois. Não que não seja o meu instrumento principal hoje em dia, mas eu gosto muito de gravar com os dois. Acho muito legal, assim. E deixa eu te perguntar uma curiosidade bitomaníaco, né? Você já conheceu algum outro bitomaníaco, instrumentista e tal, algum colecionador que fez as mudanças do Hofner de 60, no 61, ali por volta de 64 para 65? Você já viu algum Hofner desse? Eu vi na internet, se eu não me engano, o Art Sarraf do Fab Four fez isso no baixo dele. Então já Ou ele chegou, recebeu já alguma coisa chegou assim. a esse tipo de detalhe, né? Da pessoa ter o Hofner de Já tem 61 e o vende no eBay 61 alterado. sim, aquela armação dos captadores vende no eBay, por exemplo, né? A pintura foi um cara da Fender que fez, tanto que a pintura ficou muito próxima das Fender Stratocasters do começo dos anos 60, que é Uhum, aquele three-tone sunburst laranjão mesmo, né? uhum. Então ficou muito parecido com um instrumento Fender na reforma. E aí tem a galera que mandou fazer, que a Cara, Hofner fez algumas edições assim, é muito eu doido. fico imaginando, Felipe, o cara que tem esse 61, aí depois o 61 reformado, ter o 63, ter o 63 sem escudo para colocar o bass, e ter o Rickenbacker igual o teu aí atrás, e ele depois ele pintado psicodélico, e depois ele raspado, para ficar igual o Get Back e Wings depois, né? Isso. Deve ter alguém que tenha tudo, né? Você conhece alguém que tem esses troços tudo? Eu Não. acho que o próprio Erd, né, pelo nível que a Fab Four chegou de executar, né, de ter os instrumentos em palco, eu acho que ele deve ter todas as edições, porque o Rick, além do raspado, ele tem duas versões, o raspado e com as pontas diminuídas, né? Que o Sim, Paul sim. mandou lixar a ponta para ele ficar um pouco mais leve e ergométrico. Ah, não é possível. Isso é muito doido. E fora colocar o adesivo ainda, né, cara? O Red Rose Até Speed, porque, se eu não me engano, a última foto que eu vi do Rickenbacker Uhum. foi. Eu acho que eu vi o Paul usando ele naquele documentário Put It There, de 1989, ali do Flowers in the Dirt. Ele Ele estava usou, sim. usando, e aí, de repente, aí o Elvis Costello fala com ele para ele trazer o de Uhum. 63 de volta, né, cara? Mas Uhum. qual que é a sua teoria? O que você acha que aconteceu com o Hofner de 61? Onde é que você acha que ele foi roubado? O que aconteceu com ele? Onde é que ele está? Eu quero saber de você agora, como estudioso. Tem teorias, né? Teorias da conspiração é que mais tem, Ah, então inclusive sobre esse baixo. conte porque eu adoro. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho, como todo entendedor de Beatles, assim, né, os caras que entendem mais que eu, que ele foi roubado ali na Apple, naquele Uhum, depósito que todo mundo frequentava. Enfim, ali foi roubada a Rick Redonda do George, né? A 12 uhum, cordas, a outra Rick. sim. Enfim, esse histórico, né, de instrumentos roubados, né? O violão do John, enfim, eles eram Uhum. meio, né? Não ligavam muito para esse tipo de coisa. E tem uma teoria na internet, eu não sei até onde é verdade, até onde tem fonte, que esse baixo foi parar em Ottawa, no Canadá, No um Canadá, colecionador de exato. instrumentos Isso. roubados, Uhum. né? E que aí o cara, não sei, já virou fanfic, isso é fake news, mas o Paul é amigo do cara, o cara é um excêntrico milionário, ele vai ver o baixo toda vez que vai no Canadá. Aí eu já não sei até onde é verdade, onde brisa toda a história. É porque o Mas próprio eu acho que Philip essa. Norman, na biografia do Paul McCartney, que ele escreveu,
ele faz esse comentário sobre o Canadá, né? De que estaria no Sim. Canadá. Né? Se ele tem a fonte dele, é uma responsabilidade muito grande É colocar afirmar isso isso. em livro, né, cara? Porque você pode Exato. contar, tipo assim, há uma teoria, mas você afirmar, aí já são outros 500, né? Sim, sim. Sim. Então você acha que é bem provável dele ter sido roubado na Apple e não em Abbey Road? Eu também tenho, eu falei um pouco mais cedo no vídeo, de que em Abbey Road poderia ser um pouco mais difícil sair com um bicho desse debaixo do braço, né? Sim. E você acha que ele, que essa campanha que a Hofner está fazendo, você acha que ela vai. Duas coisas, né? Que eu já vi gente falando o seguinte, que o Paul ele sabe mexer com a mídia, né, cara? Então talvez ele já esteja com esse bicho e agora ele vai fazer. Eu sei lá, eu prefiro não acreditar nessa teoria, porque eu seria sacanagem com o público, até com jornalistas que propagaram a notícia e tudo mais, né? Mas Sim. tem gente já que está falando disso, né, cara? Que pode ser sim um papo furado. Você acha que ele possa vir a ser encontrado? Porque ele não é mais igual o seu, né? Ele teve houve as mudanças de 64, 65, né? Tanto é que há uma foto até naquele livro McCartney as Letras. Eu acho que é o primeiro ou o segundo Sim. livro, quando você tira da caixa, ele está com o de 61, né? Sim. Né? E a última É. imagem que a gente tem dele é Twickenham, né? Porque eu queria te lembrar o seguinte: eu me lembro das pessoas comentarem, eu não sei se apareceu alguma foto que alguém tirou da tela, eu não lembro agora, de que ele estaria no estúdio da Apple ali em algum dia ali, daquelas sessões Ambos, né? ali. Ele estava ali junto com o Rickenbacker e tudo mais. Eu não me, eu lembro desse assunto, alguém deve ter printado a foto, mandou para mim, mas eu não me lembro agora e eu não sei o que possa ter acontecido com ele. Mas eu quero saber outra coisa também. Você já participou da segunda versão da You Need Love, né? Que você Sim. me contou, né? Mais algumas outras bandas que você já tenha participado de cover Beatles e o que você anda fazendo hoje em dia, meu querido? Vamos lá. Eu participei muito tempo da Beat Beatles, que era a banda do Fábio Colombini, que fez parte do Beatles Forever. Fiz Beatles Forever muitas vezes, não como integrante fixo, mas toquei com Malagoli na Revolution muitas vezes. Tive a minha primeira banda lá atrás, que é a Submarino Amarelo, né, que não usava figurino, enfim, é uma outra proposta. E a última que eu tive, que foi eu que cuidava, que idealizei, é a New Beatles Brasil, que hoje ela está inativa. Hoje eu estou fazendo uma banda aqui com o integrante remanescente da Zoom Beatles, que é o Reinaldo Almeida, que é a Classic Zoom, que é uma banda de variado, que faz evento, casamento, aniversário, com o seu amigo Daniel Yazbek, né? O Daniel Asbeck não só amigo, como a gente cresceu no mesmo bairro em Juiz de Fora, né, cara? Ele foi. Exatamente. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a primeira entrevista que eu dei em formato, né? Não sei se foi uma Uhum. live agora, acho que foi só uma entrevista. Foi pro Daniel, porque ele é um queridão, né, cara? Ah, Ele tem a parte da família dele. O Marco Aurélio é um grande amigo meu de infância e tal. Daniel é um uhum. barato, né, cara? E quando você me contou que eu falei, cara, que mundo pequeno, né, cara? Que Mas mundo pequeno. Juiz de Fora para Campinas, né? E para você São vê Paulo. Campinas, São Paulo, é doido, é doido. Sim, sim. E, né, a gente tem a banda junto com a Alessandra San, que foi participante do The Voice Brasil, e o Uhum. Paulo Iuso, baterista, também esposo da Alessandra. Somos nós cinco a banda. Bacana demais. E você sempre usa o Hofner 61 ou ele fica guardadinho em casa só para evento Beatle ou para esfregar na cara Mas dos outros, para fazer inveja na né? cara dos outros, assim? Não, é mais para isso, assim, por ter a história ligada aos Beatles, Uhum, muitos casamentos que a gente faz, toca as músicas dos Beatles. Beleza, uhum. aí levo ele para fazer essas músicas, né? Mas hoje em dia eu uso mais esses caras aqui atrás e esse aqui é meu instrumento de xodó, de gravação, muita gente me pede por causa do timbre, coisa dos anos 60, eu acabo usando para Ele gravação, para alguns visualmente, estúdios. né? Ele chama a atenção, o público bate o Sim, olho, né, cara? Pode ser até é um muito Epiphone bonito. viola, né, cara? Mas as pessoas olham, Mas muito, né? Chama a atenção. muito. Eu acho ele lindo, o Fone Viola. Sim. Robusto, assim, ele é legal. Ele é. Eu tive há pouco tempo com a, como é que chama? Com a Hey Jude,
em Belo Sim. Horizonte e em Juiz de Fora, né? Mas em Belo Horizonte eu tive mais tempo de passar com eles, né? Eu fiquei lá. Quando eu peguei o Hofner do César Aquiles, que eu tomei um susto, ele era muito mais leve do que o meu Epiphone Viola. Eu falei, aqui que parece brinquedo, né? Parecia do É Rock uma Band pena. aqui, ó. Deve ser o meu peso do É, Beatles Rock cara, Band. eu acho que ele deve, sei lá, pesar 2 quilos no máximo, dois e É o que eu meio, não sei. imagino, 2 quilos. E quantos Tipo isso. outros contrabaixos você tem no total? Atualmente 12. Você- Eu sei, eu não tô certo. Eu não, Cara, você não... tem mais contrabaixo do que eu tenho gato, cara. Você É, vê, cara. Caramba, bicho. 12. E ligado aos Beatles, tirando o Rickenbacker e esse Hofner, você também tem um Hofner 63? o 63, que é um contemporâneo, né? Que é a Sim. linha intermediária da Hofner. Uhum. O Paul usou o Fender Jazz Bass no álbum branco, tem um aqui, né? Sim. Enfim, baixos indiretamente, diretamente ligados ao Paul, né? Além de Guarda, outros instrumentos ligados. guarda aí pro próximo episódio. Guarda eles aí, deixa eles sempre Segue, ligados. segue, segue o baile. Felipe, agradecer demais, meu querido, para não tomar muito seu tempo aqui. Eu tenho certeza que as pessoas Maravilha. gostaram muito, porque eu, apesar de não tocar profissionalmente, saber uma, duas músicas aqui, né? O público gosta de ver e eu acredito que dá a mesma paixão, porque Beatles é uma coisa que a gente é apaixonado pela. Eu acho que é uma das poucas bandas do mundo que a gente sabe o nome das esposas, do empresário, do outro empresário que ferrou a banda, né? A gente sabe o nome dos instrumentos, a marca. A gente sabe até carros, né, cara? A gente discute até os Pois carros é. dos Beatles, roupas e tudo mais. E é um assunto fascinante, então eu vou te chamar para mais episódios, se assim você aceitar, para a gente rir um cadinho aqui, né, cara? E falar Por dessa favor. coisa boa, beleza? Beleza? Meu irmão, Fechado, então. muito obrigado, Felipe. Meus queridos, foi isso aí. Aplaudam aí o Felipe, porque agradecer muito ele por ter perdido aqui um tempinho aqui de tarde aqui para a gente bater um papinho sobre os instrumentos. Um abração para vocês e tudo de bom.